Prezados irmãos, boa noite a todos. Sou Hélio Dias, colaborador voluntário da Rádio Fraternidade, e estamos aqui para participar mais uma vez deste momento de oração em favor da humanidade. Estamos no mês de dezembro, ocasião em que ocorrem as festas natalinas, envolvidas num turbilhão de enfeites, luzes, compras e trocas de presentes. Em dezembro, as árvores de Natal decoram shoppings e as bolinhas brilhantes enfeitam os pinheiros de plástico. Tudo enlaçado pelas tranças de pisca-pisca. As lojas colocam guirlandas e o Velho Noel ressurge após um ano. A beleza das decorações causa distração e tende a nos afastar do real significado da data. Para um comerciante, o sentido do Natal pode ser um lucro maior. Para uma criança, ocasião de presentes. Qualquer pessoa pode enxergar o Natal de uma maneira diferente. Outros celebram com tristeza. Há aqueles que trabalham, aqueles que perderam um ente querido e aqueles que não têm condições de celebrar o Natal por falta de dinheiro ou de saúde. Algumas fontes ensinam que o dia 25 de dezembro foi escolhido para cristianizar uma festa pagã. Antes do advento cristão, a festa do Sol Vencedor era celebrada no solstício, período do ano em que, no movimento aparente no céu, o Sol está mais afastado do Equador, fazendo com que a luz solar incida com maior intensidade nos hemisférios. Era o Dies Natalis Solis Invicti, e alguns povos celebravam a vitória do Sol sobre o gelo e as trevas. Tardiamente, autores medievais ensinaram que a Igreja escolheu a mesma data para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o verdadeiro Sol. Mas nenhum documento sustenta que os primeiros cristãos escolheram a data para cristianizar a festa pagã do Sol Vencedor. Existem outras razões para a escolha desta data? Porque o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. O dia que Jesus nasceu é incerto, mas muitas tradições apontam para o dia 25 de dezembro. O Monsenhor Nicola Bux, por exemplo, tentou confirmar esta data a partir de informações retiradas da Bíblia. Seus estudos revelaram que Zacarias exercia funções de sacerdote nos últimos dias de setembro, quando foi anunciado o nascimento de seu filho João Batista. Disso decorre o seguinte: no dia 23 de setembro, Zacarias e Isabel receberam a notícia de que teriam um filho. 6 meses depois, é relatado o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Em 24 de junho, 3 meses depois, João Batista nasceu. Finalmente, 6 meses depois, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. O primeiro a afirmar que o nascimento de Jesus aconteceu no dia 25 de dezembro foi um santo católico, Hipólito de Roma. Sua afirmação data do século III. Como as tradições não são unânimes, os registros apontam que os fiéis do Egito comemoravam o Natal em 6 de janeiro. Clemente de Alexandria propôs o dia 18 de novembro e um pseudo-cipriano propôs o dia
28 de março. Em 350 d.C., o Papa Júlio I definiu que o Natal seria comemorado dia 25 de dezembro. O feriado católico entrou no calendário mundial quando o imperador Justiniano fez dele um feriado nacional em 529. Mas, com o passar do tempo, o marketing foi se apropriando da tradição natalina. O forte apelo às compras mudou a percepção do Natal para muitos. Mas, para nós, espíritas cristãos, quais é o verdadeiro sentido do Natal? Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. O Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, comenta a vinda de Jesus, assinalando a manjedoura como o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Vamos à leitura de sua mensagem no livro Antologia Mediúnica do Natal. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração.
é que Ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis, na sua figura, um homem vergado ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. É isso aí. Ave Cristo. Vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e de louvor a Deus, envolvendo em nossas vibrações todos os espíritos desencarnados e encarnados do planeta Terra. Oremos por toda a humanidade. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se como rastros da morte a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir, que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação. Mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria.
Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Ave Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Assim seja.